com vocês, nosso próximo palestrante, Gustavo Gonzalez. Por favor, Gustavo. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Ainda estou desconfortável, os primeiros 5 minutos são os piores. César, obrigado pelo convite de merda que você fez para mim. Eu não sei porque quando eu falei lá em casa que eu ia vir contar as merdas que aconteceram comigo, a minha mãe veio, minha esposa veio, meus sócios vieram, e até aluno meu veio me assistir. Não sei por quê, qual o motivo. Pessoal, e a foto está distorcida, tá? Eu deixei avisado desde o começo. Desde o começo. Passa para frente. Agora sim. Vamos fazer esse Instagram também bombar também, gente? Meu nome é Gustavo Gonzalez, eu sou diretor da eCliente Informática, né? E foi um prazer receber um convite desse, porque em nenhum momento eu parei para escrever coisas erradas que aconteceram. Aquilo fica dentro da gente e a gente vai tomando atitudes porque a gente aprendeu com aquilo. Mas em nenhum momento eu parei para escrever. Então agora eu vou deixar um legado para o meu filho, o PowerPoint, pelo menos, vou deixar guardado para ele. Essa aqui é para você, Roga. Cadê o Roga? Cadê o Rogério? Chama o Rogério lá para mim. Eu trouxe essa história, eu trouxe 3 histórias, tá? Essa aqui é rapidinha, só para ilustrar. Na década de 90, não sou tão velho assim, a gente participava de uma equipe de canoagem, né? E talvez isso aqui já mostrava um pouquinho do meu perfil. Tá bom assim? E aí, talvez aqui já mostrava um pouquinho do meu perfil, né? Tanto que lá na empresa, meu sócio me chama de bonequinho de aquele posto de gasolina. Não sei porquê também, mas beleza. Nessa época, eu tinha treinado para uma competição que a gente tinha que fazer a de 1000 metros, mas eu ia competir sozinho. Então, eu tinha treinado para o meu tempo, para o meu estilo de corrida de canoagem. E aí surgiu a oportunidade, lá em São Paulo, um barco ficou livre e o treinador convidou a gente para montar uma equipe na hora para correr em 4 no barco. Só que eu não tinha treinado com os outros, eu não estava no mesmo ritmo deles, eu não estava na mesma pegada deles e provavelmente o meu objetivo não era o mesmo deles. Eu estava preocupado com o lanche que eu ia comer depois lá da competição. O Rogério estava com sangue nos olhos. Ele é muito competitivo. Ele é o primeiro do barco, tá? O que aconteceu? Eu topei o desafio, né? Essa você não conhecia, né, César? Eu topei o desafio, fui no barco com eles, numa competição de 1000 metros, só que o ritmo era muito puxado. Com 500 metros, eu travei. Só que o esperto aqui, em vez de travar e levantar o remo, eu travei e coloquei o remo na água. A gente estava junto com a primeira equipe, e o resto não precisa nem contar. Rogão. Filha da puta! O meu apelido ficou 500 metros. É isso aí, né, Roga? Beleza. Aí, montando a apresentação, essa semana, eu li um trecho de um livro do Maurício Benvenuti, e ele fala justamente sobre a composição de uma empresa. Qual o número de sócios, né, ideal para quem vai montar uma startup, para quem quer entrar no mercado. E ele justamente fala que 1 é bom, 2 é ideal, 5 é péssimo, né? O que aconteceu? Eu trabalhava na Unimap, nós éramos 5 amigos, e esses 5 amigos a gente foi lá, assinou, tamo junto, tá no fundo aí. E aí, os 5 que era péssimo, mas nós éramos 5 amigos, a gente fazia freela, perfeito? E a gente achou que aqueles freelas, se a gente juntasse, era uma empresa, e a gente estava enganado, tá? E a amizade por si só não significa que a gente vai ter uma empresa. Existem muitos outros fatores que estão envolvidos numa empresa. E o engajamento, o envolvimento de cada um naquele momento vai ditar o ritmo daquele negócio. E o que acontece? Aquilo lá não era uma necessidade para a gente montou a empresa porque a gente achava que era legal. Tá? E como cada um tinha um objetivo diferente, a empresa durou 6 meses, demorou mais para fechar a empresa do que o tempo que ela ficou aberta. Levamos, acho que 1 ano e meio, dá risada, né? Levou, acho que mais de 1 ano e meio para a gente fechar essa empresa. Isso foi em 2003. No dia que a gente fechou a empresa, graças a Deus, eu conversei com os meus 2 sócios e a gente está junto até hoje. A nossa empresa já tem 12 anos no mercado. Então, aí ficou os 3 que estão na foto. A gente montou a empresa, né?
É uma empresa na área de desenvolvimento de sistemas e na marketing digital, certo? Para a gente, inovação foi fundamental para tocar o barco até hoje. A equipe eu escrevi sucesso? O que fez a gente realmente conseguir chegar nesses 12 anos, eu acho que é a questão de conversa, né? Conversar muito, muito diálogo, a gente conseguiu conduzir esse processo muito bem. E as parcerias. E aí, o projeto que eu realmente queria compartilhar com vocês, da experiência de fracasso, sabe quando você está domingo de manhã assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios? E aí começa a aparecer aquele monte de ideia e você fala, porra, por que não tive essa ideia? Por que não posso fazer alguma coisa parecida? E caiu no nosso colo uma ideia dessa. Eu tenho 2 crianças pequenas, um dos nossos sócios que participou dessa ideia também tinha filho pequeno, e aí a gente teve a brilhante ideia de montar um projeto focado para criança, né? Só para ilustrar aqui o que é uma startup. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que vocês vão entender aonde foi a falha. Uma startup é um projeto de crescimento rápido, de modelo escalável, que tem uma recorrência e que tem algum tipo de impacto social. E o mais engraçado é que, normalmente, a ideia inicial que você tem daquele projeto não vai ser o produto final. Ele vai sofrer muita transformação, você vai fazer muita cagada para conseguir chegar no modelo ideal do projeto. E aí a gente desenvolveu um projeto chamado Convido Você. Para já ilustrar o que é o Convido Você, tem aquele site chamado iCasei. Para quem vai casar, organiza o casamento no site e você recebe os presentes, né? Os convidados podem comprar os presentes pelo site. A nossa ideia foi similar, só que focado para criança. O que a gente queria? A gente queria criar uma coisa totalmente diferente. A gente criou uma plataforma onde a mãe monta o site para o aniversário do filho, perfeito? A gente fez parceria com as lojas da cidade, aí os convidados entravam na plataforma, montavam a lista de presentes e os convidados eles entravam no site, compravam o presente. Aonde estava o diferencial do projeto? Que a gente achava que aquilo lá era fantástico, né? Que a gente achava que ia aposentar com 25 anos de idade. A questão era que as lojas, elas recebiam o pedido da compra e elas entregavam o presente no dia da festa, no salão de festa. Então a gente não perdia aquele momento da criança, quando ela acaba a festa de aniversário, que ela pega aquele monte de presente e leva para casa. A gente não perdia aquele momento, perfeito? Então a gente tinha essa parceria com as lojas. Então qual que era a nossa expectativa? Ajudar as mães. Parceria com as lojas da cidade. A gente queria fortalecer o mercado local. Era a nossa convicção, tá? A gente ia fazer parceria com os salões e fazer parcerias com outros profissionais da área. Qual foi a realidade? A realidade foi a seguinte: em vez da gente receber e-mail e ligação de mães elogiando o nosso trabalho, começou a chover elogio de convidado. O convidado agradecia: gente, vocês salvaram a minha vida, eu não tinha comprado presente, e aí eu comprei no caminho para a festa. Tinha convidado que comprava presente dentro do aniversário, estava no aniversário comprando presente pro... Já? Rapaz do céu. E aí, o que aconteceu também? A gente teve um problema grave. A questão da gente querer fortalecer o mercado local, a gente não tinha calculado alguns riscos. Então, por exemplo, você imagina o risco de uma loja física não abrir o e-mail dela aquele dia, não ver que tinha que entregar um presente no salão. A frustração de uma criança por causa de um presente pode ser muito grave, principalmente quando a mãe era advogada. A gente resolveu o pepino, tá? E a questão também da recorrência, né? Por quê? A nossa recorrência, a gente recebia o pagamento da mãe porque ela contratava o site uma vez. E aí ela só ia contratar a gente no próximo ano. Então a nossa recorrência não era mensal, a nossa recorrência era anual. E por fim, a questão de ser um projeto inovador. Então deixa eu fazer um gancho do que eu queria falar, vai dar tempo ainda. Com a ideia da gente conseguir uma mentoria, ou da gente conseguir um apoio financeiro, que seja, eu cadastrei o projeto em algumas empresas em São Paulo, que elas fazem investimento anjo, né?
Então, como a ideia era fantástica, eu falei, gente, vai funcionar esse negócio, eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir mentores para poder dar um apoio no projeto. E aí eu consegui me cadastrar numa empresa de São Paulo, entre 10 empresas a gente foi selecionado para apresentar o projeto, né? E aí a gente foi para São Paulo apresentar o projeto. Eu tinha que apresentar o projeto em 1 minuto, aqui eu tenho 15. Lá eu tinha 1 minuto para apresentar o projeto. Ninguém foi selecionado, mas no final, o cara que estava fazendo lá as entrevistas, chamou a gente para um canto. Quando ele chamou a gente para um canto, eu falei, cara, agora vou botar o burro na sombra, né? O cara gostou da ideia nossa. O cara chegou para mim e falou assim, Gustavo, a sua ideia é muito legal, mas não vai funcionar. E a gente não vai investir no seu projeto. Eu falei, porra, cara, que tapa na cara. Mas depois, vindo na pista, eu entendi que o que o cara ia me dar de lição era talvez uma das melhores aulas de MBA que eu tinha tido até agora. A primeira questão é a seguinte, que ele falou para mim, Gustavo, se o seu projeto tem que decolar, ele não vai decolar com loja física, com esses vínculos de loja física. Você não tem escalabilidade. Imagina você querer levar esse projeto para Campinas, você vai ter que ir para Campinas, você vai ter que fazer parceria com Campinas, você vai ter que ter uma equipe de venda lá, você vai ter que correr riscos com as empresas de Campinas. Se você quiser ir para uma outra cidade qualquer, você fica travado. Né? Então, o primeiro conselho que eu te dou, Gustavo, é elimine as lojas da cidade. Para mim foi frustrante, porque eu tinha parceiros muito fortes aqui em Piracicaba, e a ideia era que eles se fortalecessem com o nosso mecanismo, com a nossa loja online. Então essa foi a primeira. A segunda foi que ele falou da recorrência. Ele falou, Gustavo, você não tem uma recorrência. Você tem que ter alguma coisa. Você vê, por exemplo, hoje, que nem plataformas que nem o Uber, a recorrência é frequente, né? A pessoa consome aquilo todo dia. A nossa recorrência era anual. E aí veio talvez o pior tapa na cara que eu tomei com essa fala dele. O nosso projeto, por ser inovador, como a gente quis fazer uma coisa nova, o custo dele era muito mais alto. O custo que eu tenho para conseguir colocar uma ideia nova no mercado, para poder mudar uma cultura, é muito mais alto. E aí, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Gustavo, olha só, se você demorar 1 ano para esse projeto decolar, você vai gastar X. Alguém vê a sua ideia, gosta da sua ideia, o custo para ele colocar o mesmo projeto no ar é muito inferior. Ele vai gastar muito menos. Por quê? Porque em cima das cagadas que eu fiz, tudo que eu corrigi e eu alinhei, ele vai pegar o que está funcionando e vai melhorar. Então, a questão do custo do projeto para a gente foi fundamental. E aí a gente teve que mexer no projeto, né? Então, o que a gente acabou fazendo? Eu eliminei realmente as lojas da cidade. A gente está usando uma plataforma agora que ela me conecta direto com o Submarino, BB Store, ReHap e por aí vai, né? A gente ganha comissão na venda desses brinquedos, perfeito? A recorrência ainda a gente não conseguiu resolver, porque realmente o aniversário só faz uma vez por ano. Agora, o que é interessante é que a ideia nossa de criar um site para festa de criança, hoje, a gente está tendo mais ou menos de 4 a 5 sites por dia, criados automaticamente, né? E é aniversário do vovô de 80, aniversário da tia de 40, aniversário de 15 anos. Então, a gente acabou pegando um segmento que a gente não imaginava. O nosso foco era e acabou direcionando. E aí, as lições que eu posso compartilhar com vocês é assim, eu já cometi muitas falhas e eu espero cometer outras, né? Faz parte do processo de aprendizagem, não tem como fazer diferente, né? Hoje, você não desenvolve um produto para um cliente, mas você desenvolve ele com o cliente, perfeito? Ilustrando também isso, a questão do cliente, quando a gente começou a desenvolver o projeto, a gente imaginava que a mãe, ela ia sentar em casa com o filho, ela ia abrir o computador e ela ia começar a construir o site da festa. E aí a gente começou a monitorar os acessos e a gente tinha desenvolvido tudo para a plataforma de PC. Isso faz 4 anos, tá, gente? O que aconteceu? 99,9% dos acessos vinham por onde? Pelo celular. A gente teve que refazer o projeto, a gente teve que mexer de novo, inclusive o desenvolvedor que ajudou a gente está por aí, cadê o Murilo? Está aí também, valeu pela força.
né? Então, a gente foi ter que ir aprendendo com essas cagadas, não tem jeito. E a gente investiu muito dinheiro nisso. Foram mais de 150 mil reais, mais ou menos, entre programador, entre mídia, entre jurídico, né? E aí, lentamente, a coisa ela vai decolando. E os erros indicam os melhores caminhos, tá? Texto do Maurício Benvenuti. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, viu?